noite, amados irmãos. Bem-vindos para mais uma noite de bênçãos, de prece, de aprendizado na Casa Espírita na Luz. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, que assim seja. O Evangelho de hoje é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, item 4 e item 8. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que gostaríamos para nós. Com que direito exigiremos dos nossos semelhantes bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens se tornarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os ensinamentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompidos, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído de seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se tivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao círculo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias, é a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ele já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu mais elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possuía apenas instinto, e aquele que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados a seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual e, mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei de amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que o Evangelho possa nos amolar, possa nos fazer compreender a nossa vida e o nosso proceder para com nossos irmãos. Boa noite
e até mais. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós. Olá, gente bonita, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos nessa noite e que alegria. Que alegria podermos parar um pouquinho, respirar fundo, sentir essa respiração, sentir esse ar que entra e nos dá o sopro de vida no nosso corpo. E como isso é difícil, né? Como a gente acaba atropelando as coisas, levando as coisas no automático e muitas vezes nem se lembrando de que essa respiração é muito importante. Então queria desejar boas-vindas aos que estão chegando agora no canal, aos que já nos acompanham nessas quartas-feiras, nessa proposta de parada e de reflexão. Então gostaria de pedir a vocês imensamente aquele joinha, que é bem importante para o nosso trabalho, e, se possível, a divulgação das palestras, desse nosso momento de sentir a vida e de refletir. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito da conversa. E queria falar um pouquinho do quanto que a gente precisa reaprender a conversar. Vamos começar pensando sobre 1 minuto. 1 minuto, muitas vezes é tempo demais, muitas vezes é tempo de menos. E o quanto que a gente não lida muito bem com o tempo. Vou dar um exemplo. Quando a gente recebe essas mensagens no WhatsApp por áudio, a gente tem uma tendência, que existe um botãozinho ali, em que a gente acelera a voz da pessoa. E às vezes a gente acelera no máximo, porque é muito demorado, né? Às vezes 1 minuto é muito demorado. Às vezes quando a gente vai fazer alguma homenagem a alguém, num jogo, em que a gente vê 1 minuto de silêncio, ninguém faz 1 minuto de silêncio. Ninguém consegue mais fazer 1 minuto de silêncio. E 1 minuto é exatamente o tempo necessário para uma conversa, para iniciar uma conversa, para ouvir alguém. A gente acompanha o que temos na mídia e o que tem sido falado, né? Muito falado, se usa muito um termo de cancelamento das pessoas. E o quanto que tem sido falado muito essa questão de que algumas pessoas que estão na mídia não conversam porque elas não escutam, elas só falam o tempo inteiro. Elas falam e elas não dão chance ao outro de falar. Elas não dão chance ao outro de escutar o que o outro tem a dizer. E o quanto que isso é mais presente na nossa vida do que a gente possa imaginar. Porque 1 minuto é o tempo exato de que a gente poderia evitar conflitos. 1 minuto é o tempo que a gente poderia escutar os nossos filhos, a versão deles da vida, a versão deles de suas mágoas, a versão dele do que naquele momento é importante para eles. 1 minuto seria o tempo que a gente poderia explicar algo que deu errado no nosso trabalho, nas nossas relações sociais. Os maus entendidos poderiam se resolver em 1 minuto. Mas a gente não tem muito esse aprender a ouvir. A cultura da escuta é uma cultura muito forte, especialmente nas culturas africanas. Ouvir é muito mais relevante do que falar. E quando se fala, tudo para ouvir ao outro, para ouvir uma boa história, para ouvir uma boa conversa. Há um tempo eu estudei muito sobre a ideia de conversação. E tem um filósofo chamado Carlos Esclier, ele é argentino, e ele diz o quanto que uma conversa a gente não sabe
aonde ela vai terminar? A gente sabe o ponto de partida. Mas se a gente tiver a escuta ativa, essa conversa ela pode tomar rumos incríveis. Ela pode tomar rumos totalmente diferentes do que a gente imaginava. E uma boa conversa, ela mesmo você se despedindo da pessoa no momento que você está conversando, essa boa conversa reverbera dentro da gente. É por isso que a gente tem aqui essa ideia também de uma roda de conversa, que a ideia é que a gente consiga ir refletindo sobre o que é conversado, sobre o que é falado. E é muito importante a gente pensar que ouvir as pessoas é algo fascinante. Quando a gente se dispõe a ouvir o outro, quando a gente se dispõe a escutar o que ele tem a dizer, quando a gente se dispõe a auscultar ao outro. Eu gosto muito, já falei dessa palavra em outros momentos aqui. Auscultar é quando a gente vai no médico, né? Em que a médica ou o médico, ele fica escutando o nosso coração. Na verdade, ele não escuta o coração. Ele escuta o que tem por trás do som do coração. Se tem alguma falha, se tem alguma... Então, ao escutar, vai além desse primeiro momento. Ele é na profundeza. E o quanto que isso nos é difícil, extremamente difícil. Ouvir atentamente, olhar nos olhos. E esperar o momento certo de falar. E isso também é uma postura que dentro da casa espírita é extremamente importante. Quando a gente está numa casa espírita, o quanto que a gente precisa nos ouvir. Ouvir essa respiração, ouvir a palestra, ouvir e sentir com o coração aberto, né? Todo a grande beleza que acontece dentro de uma casa espírita, dentro de uma reunião espírita. E pensar quanto que ouvir atentamente também me remete à ideia de ponderação, né? Sem querer impor ao outro, impor o meu pensamento, impor o que eu quero que seja. Às vezes dá a impressão de que a gente escuta o outro torcendo para que ele pare de falar para eu dizer realmente que a minha opinião é a mais certa. E o quanto que isso nos remete novamente a esse reaprender. Reaprender a troca, o diálogo, porque o diálogo é algo feito, não é individual, ele é na coletividade, ele é no encontro com o outro, ele é na alteridade, ou seja, a alteridade nos traz a ideia de realmente estar no lugar do outro. E para estar no lugar do outro, eu preciso sair do meu lugar. E o quanto isso é difícil. Eu digo que isso, ele pensa, ele reflete muito todas as nossas relações. Sabe? Aquele 1 minuto antes de falar algo. Aquele 1 minuto antes de mandar aquela mensagem no WhatsApp. Ih, já foi. Antes de mandar aquele e-mail. Antes de levantar o telefone. Antes de xingar aquela pessoa que sem querer cortou a minha frente no trânsito. Ou passou na minha frente na fila do ônibus. Antes é 1 minuto. 1 minuto. E se a gente pensar, eu não vou fazer aqui, mas é que experimentem isso. Ficar 1 minuto. Só respirando. 1 minuto. 1 minuto pode mudar as nossas vidas. 1 minuto pode nos colocar no prazer do diálogo, no prazer da troca e encontrar tempo para ouvir e falar. Então, essa ideia que é importante a gente disciplinar os nossos rompantes, a gente disciplinar esse momento de parada. Isso pode mudar e pode nos trazer a ideia do equilíbrio entre as necessidades humanas, ouvir, sentir, tudo isso que nos move e atentar para o modo como a gente trata. E eu aqui não estou falando necessariamente sobre o outro, a pessoa que está do meu lado, a pessoa que convive comigo. Eu estou necessariamente nesse momento falando também comigo. Quanto que isso me faria bem pensar no outro, quanto isso me faria bem esse 1 minuto para eu parar de reclamar. Esse 1 minuto para eu parar e perceber que às vezes, por exemplo, às vezes eu tô no trabalho
E a gente considera o trabalho como trabalho remuneração, mas talvez eu poderia pensar no trabalho como algo que me possa evoluir espiritualmente, como uma oportunidade de encontrar outras pessoas completamente diferentes do que eu sou. Com um trabalho eu posso ter que conviver com pessoas que são difíceis às vezes, né? Mas o quanto que esse 1 minuto talvez me traga a certeza de que é uma oportunidade de evolução, que é uma oportunidade de trazer uma outra energia, de trazer um outro momento, e o quanto que é importante a gente pensar. E aqui eu queria falar sobre existem diferentes tipos de tempo, porque a gente está falando do 1 minuto, né? Existem diferentes tipos de tempo. Existe o tempo Cronos, que é o tempo marcado pelo relógio, que é uma invenção da modernidade, vamos dizer assim, e que nos coloca o tempo todo no tic-tac, 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 né? Existe o tempo Kairos, né, ou Kairos, depende de como vocês quiserem, que é o tempo qualitativo, e que às vezes a gente não se percebe muito, porque a gente se cobra muito. Então é essa qualidade do tempo que eu preciso, é essa qualidade, e às vezes eu preciso retroceder, rever essa agenda, porque a gente acaba acumulando coisas, especialmente das crianças, né? As crianças, às vezes, nesse momento contemporâneo, elas têm uma agenda, hora do inglês, hora da escola, hora da creche, hora disso, hora daquilo, hora do balé, hora da natação, hora disso. Elas estão muito mais nesse tempo Cronos do que no tempo Kairos, que seria o tempo da qualidade. E junto desse tempo tem um tempo muito interessante, que é o tempo Aion. O tempo Aion, ele é o tempo que não se mede, nem pelo relógio, nem pela qualidade. Ele se mede pela sensação. Vou dar um exemplo. Quando a gente demora muito tempo para ver uma pessoa que a gente gosta muito, uma pessoa que faz parte das nossas relações, mas por motivos que a gente não se vê há muitos anos. E quando a gente se encontra, movida pela emoção, movida pela alegria do encontro, e quando a gente se abraça, coisa que a gente está retomando agora, né? Mas quando a gente se abraça, o que acontece naquele instante do abraço não tem como medir. Ele pode durar 1 segundo, ele pode durar 1 minuto, mas o que acontece ali é o tempo Aion. Esse tempo que não se mede, esse tempo que ele vai para além do minuto, esse tempo da escuta, esse tempo de se colocar no lugar do outro, é um tempo Aion. Esse tempo de prece, o tempo quando a gente para e a gente se conecta com o que é maior do que a gente, com a espiritualidade amiga, com a nossa centelha divina, esse tempo a gente pode dizer que é um tempo Aion. É a mesma coisa o tempo da criança. Quando a criança ela fica brincando, crianças, né, menores, elas ficam brincando, elas ficam muito tempo em cima de um brinquedo, em cima, os bebês principalmente, né, quando eles, eu acho incríveis, quando os bebês ficam olhando as próprias mãozinhas, os bebês, e elas ficam e se observam e olham. É porque elas estão se olhando pela primeira vez. É porque elas estão se ouvindo pela primeira vez. Isso é o tempo Aion. E o quanto que isso nos é extremamente necessário nesse momento que a gente vive, e que tudo é muito ágil, que tudo é muito rápido, que o WhatsApp é sempre acelerado, os áudios, em que a gente prefere ouvir muito mais adiantado que parar, ler, respirar. Porque também a gente foi... se fala muito, né? Porque tempo é dinheiro. Será? Esse tipo de tempo acelerado, esse tipo de tempo que atropela as pessoas, esse tipo de tempo, ele não tá bem nessa conexão com o tempo Aion. Então eu queria voltar para o nosso 1 minuto de escuta. Esse 1 minuto de escuta é tempo Aion. Às vezes a gente, na fúria de querer ajudar as pessoas, a gente esquece que esse 1 minuto de tempo Aion, de escuta do outro, é extremamente necessário. Talvez o outro queira só contar as coisas, talvez a outra pessoa queira só desabafar, e a gente já vem com uma solução. Não, que faz isso, que faz aquilo, que faz aquele outro, né? E isso talvez não ajude em nada, né?
talvez não colabore, talvez não nos ajude. Portanto, o tempo é uma das nossas maiores carências. A conversa é uma das nossas maiores carências. A conversa do olho no olho. A conversa que nos diz quem a gente é, para onde a gente vai, quem somos, por que somos. O tempo é uma das nossas maiores necessidades. Porque tudo passa também muito rápido. Porque tudo nos coloca numa situação de imediatez. E parece que 24 horas é pouco. Às vezes a gente se dá conta que 24 horas já foi, já passou. E assim passou a semana. E assim passou o mês. E assim passou o ano. E assim a gente não dá um minuto necessário para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que nos completam, para as pessoas que nos são caras e raras. E o quanto isso é extremamente necessário. Porque a gente acaba falando muito do tempo, né? A gente acaba falando muito do que é outras importâncias, mas a gente precisaria sim organizar as nossas vidas para perceber que tudo tem o tempo certo, mas um minuto daria para quem precisa a acolhida, o abraço, o afeto. Então, o quanto que sim a gente precisa cuidar dos nossos afazeres, sem dúvida nenhuma, mas o quanto que a gente precisaria pensar que a mudança é necessária, que o 1 minuto faz falta para quem precisa ser ouvido. E era isso que eu queria trazer para vocês, que a gente possa pensar e que a gente possa dar 1 minuto para ouvir ao outro, para conversar com os olhos nos olhos, para perceber que o ser é muito melhor do que o ter. Que assim seja, que possamos seguir essa semana pensando no tempo, no 1 minuto, na conversa boa, na conversa que fica. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça do nosso Pai misericordioso esteja com todos vocês nessa noite. Queridos irmãos, esse é um momento de pedirmos, de agradecermos, um momento de paz, um momento de celebrar a vida. Então, não se esmoreçam. Então deixem, meus irmãos, que as dificuldades, que os sofrimentos, que as dores calem as suas vozes, que esses momentos não dificultem a sua caminhada, que vocês não percam a esperança e a vontade de continuar correndo atrás daquilo que vocês buscam. Sabemos que nada é fácil. Até porque se tudo na vida fosse fácil, qual graça teria? Pois não daríamos valores a nada do que teríamos, porque tudo era muito fácil. Então as dificuldades nos tornam mais fortes. As dificuldades nos tornam nós mais firmes para buscarmos os nossos objetivos. Então tenhamos fé, tenhamos esperança. E a Ti, Pai amado, eu te peço que derrame sobre todos esses teus filhos o teu amor, a tua graça, o teu perdão. Dai a esses teus filhos, Pai, força para continuarem a sua caminhada terrena. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que a graça do nosso Pai esteja junto com todos vocês, e eu desejo a todos, de coração, uma feliz Páscoa.
Fiquem com Deus.